Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Onde a luz, a nossa sombra, companheira muito leal, vai conosco, mas não pode proteger-nos contra o mal. Seja Cristo minha sombra, que a meu lado possa estar na bonança ou na tormenta, sempre perto a me guardar. Onde a trevas não tem sombra, o que vem ali estar. Devo andar por onde Cristo também possa palmilhar. Seja Cristo minha sombra, que a meu lado possa estar na bonança ou na tormenta, sempre perto a me guardar. Na bonança ou na tormenta, sempre perto a me guardar. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. São Mateus capítulo 4, versículo 4. Sabemos todos que quem disse isso foi Jesus, e a quem ele disse foi a Satanás, que o estava tentando lá no monte da tentação. Quando a ave mais pura veio sobre o animal mais obediente, a pomba sobre o cordeiro, ela o conduziu para o monte da tentação
para ser tentado por Satanás. E a primeira coisa que Satanás explorou foi a sua fome. Ele explora as circunstâncias. Quando ele vê um filho de Deus em aperto, ele logo propõe ajudá-lo. Mas se aquela pessoa é de fato um filho de Deus, ele não vende a sua primogenitura em troca de ajuda de Satanás. O filho de Deus não é como Esaú, que vendeu a sua primogenitura em troca de um prato de lentilha. Muitos podiam ter soltado a Paulo quando ele estava sendo chicoteado, quando ele estava preso, quando ele estava apanhando. Era apenas uma palavrinha de retrocedimento, então tudo estava feito. Satanás foi explorar a fome de Jesus. Mas, ouvintes, vale a pena nós sempre repetirmos isto. Jesus venceu a Satanás com o que está escrito. Jesus não fez palhaçada para Satanás. Ele podia fazer as pedras virarem pães. Como daquelas pedras, ele podia suscitar filhos de Abraão. Ele podia perfeitamente fazer uma pedra virar pão. Ele podia fazer o pão aparecer sem pedra alguma. Mas Deus não vai fazer espetáculo para Satanás, de maneira alguma. E a arma usada por Jesus foi o que está escrito. A palavra de Deus. Usando o que está escrito, ele reafirmou o que está escrito. Que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando ele usou esta arma, ele já estava se alimentando dela. Ele se nutria dela. Jesus ensinou o que praticou. Ele não foi um hipócrita fariseu, mas sim, ele era o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus encarnado. Ele não interpretou as Escrituras para Satanás. Ele citou-a como está escrito, e foi assim que Jesus venceu o diabo. Se foi assim que Jesus venceu o diabo, existiria uma outra forma para nós vencermos o diabo? Existiria uma outra maneira, criada pelo homem, para vencer a Satanás? Você pode dizer, mas Satanás foi lá onde estava Jesus, pessoalmente, cara a cara. Agora eu nunca vi a Satanás, ele nunca me apareceu. A mesma coisa você diria de Deus. Você também nunca viu a Deus. Ele nunca te apareceu pessoalmente. Mas, no entanto, tanto um como o outro está diante de você. Tanto um como o outro oferece o seu caminho a você. Tanto um como o outro te convida. Um te convidando para a estrada larga, espaçosa, que inclusive contém religiões que pregam a Cristo. Uma estrada cheia de cura divina, uma estrada cheia de comércio religioso, uma estrada cheia de bailes, de bebedeiras, de jogatina. O mesmo povo que entra na igreja, entra na cantina, entra na boate. O mesmo povo que entra na boate, entra na jogatina ali. E assim por diante. Satanás está diante de você. Só que ele não é como pintam. A pintura que fazem de Satanás não expressa de maneira alguma o que ele é. Não revela de maneira alguma a maneira que ele aparece às pessoas. Ele usa o que é belo. A serpente era um animal ereto
entre o chimpanzé e o homem, e era o animal mais lindo, mais astuto que tinha no jardim. Era tão belo, você não se engane, e Satanás aparece diante do homem, oferecendo coisas. E muito lindo, muito aparente, muito polido, muito religioso, mascarado de cristão. Ele não tem de maneira alguma acanhamento de dizer que Deus o enviou para falar com você. Na verdade, Deus permite que isso aconteça. Ele permitiu nas Escrituras. Muitas vezes nós temos referências nas Escrituras, inclusive esta de São Mateus capítulo 4. Mas quando ele se encontrou com um Jó, ele não pôde ver blasfêmia. Jó glorificou a Deus sabendo que o seu Redentor existe e que um dia ainda em sua carne ele veria o Senhor. Quando ele se encontrou com Jeú, Jeú o que fez? Você sabe de que maneira Satanás foi se encontrar com Jeú? Foi numa mulher chamada Jezabel, com as unhas pintadas, com os olhos todos rodeados de antimônio, parecendo uma gata pintada. E Jeú disse: como pode haver paz, Jorão, com as prostituições e feitiçarias de sua mãe? E quando Jeú entrou na casa de Jezabel, a palavra de Elias se cumpriu perfeitamente. O seu corpo, pintado, estava traçalhado pelos cães, e os cães estavam lambendo seu sangue. Satanás, mais uma vez, encontrou com o porte de Deus. E agora, no Monte da Tentação, ele levou um choque como que de 10.000 volts. Assim acontece quando ele chega perto de uma filha de Deus para oferecer os seus objetos, as suas propagandas, a sua maneira de viver mais fácil. Ele leva um choque, porque dentro de 10 milhões, um resiste. Em cada porta que ele bate, ele leva uma surpresa, é que a porta já está aberta. Ele recebe um convite antecipado para entrar com suas propagandas, com suas diversões insinuantes, pecaminosas. Mas de vez em quando ele leva um susto, um choque diferente. Aqui não, nesta casa há o sangue do Cordeiro. Esta casa é reservada para o Senhor, como a casa de Raabe estava reservada para Deus, também a casa do Filho de Deus está reservada. E a destruição de Satanás, o poder destruidor, enganoso do inimigo, não pode de maneira alguma destruir a casa que tem o sinal de Deus, que tem o sangue do Cordeiro, que tem a palavra do Senhor. Deus não podia dar uma melhor coisa e uma arma mais poderosa para os seus filhos, a não ser a sua palavra. Não, absolutamente não. Agora só existe uma questão a ser vencida em relação à palavra, para que então não sejamos vítimas das astutas ciladas de Satanás. É colocar a dúvida na palavra completamente à parte. É questão de tomar a palavra de Deus e abrir o caminho por cima de toda a dúvida. Sim, você gostaria disso? É a coisa que te falta. É a coisa que nos falta. É separar-nos completamente de nossas dúvidas. Separemos-nos nesse instante de todas as nossas dúvidas em relação ao que está escrito. Dispensamos imediatamente toda a interpretação humana da palavra e usamos-la como está escrito.
e veremos em tempo se ela não é a mesma palavra usada no Monte da Tentação por Jesus Cristo, pela própria palavra encarnada. Vejamos se ela não é a mesma palavra que Jeú usou. Jeú usou a palavra de Elias. Elias já havia falado que os cães lamberiam o sangue de Jezabel. Embora ela estivesse maquilada, embora o seu rosto estivesse atraente, cheio de cosméticos, aquilo não atrai um filho de Deus. Ele vira o rosto provando que é um filho de Deus, sabendo que tudo isto é arte de Satanás. Porque quando o diabo consegue desviar a sua atenção da palavra como ela está escrita, então você começa a olhar para as coisas do mundo. E na hora do impacto, na hora da tormenta, você não pode ter fé. A dúvida lhe domina. Então você começa a se agarrar naquele que apareceu ali, naquele outro que aparece ali, orando em troca de dinheiro, e assim por diante. Porque você não pode depositar a sua fé agora na palavra de Deus? A Bíblia está na sua casa, o céu está sobre você, você pode ver as estrelas, você pode ainda ver as árvores, você pode sentir o calor do sol, você pode ver os rios, as águas correndo, você pode ver o sol nascer e o sol se encobrir. Esta é uma Bíblia aberta que deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Aos Romanos capítulo 1. Por que você não toma a palavra de Deus nesta hora, sabendo que ela é a espada do Espírito? E com ela você resiste ao diabo, como naquela lei da esgrima, aqueles dois homens lutando com a espada, e quando um vence, ele vai sobre o outro com a espada bem no seu coração. Sem pena alguma, ele sangra o coração do seu opositor. Por quê? Ou você mata o seu inimigo, vence o seu inimigo, ou o seu inimigo te vencerá. Ou você vence o espírito de adultério, de prostituição, ou o espírito de adultério e de prostituição te vencerá. Ou você vence o espírito de vício, ou o vício te dominará. Ou você vence o espírito da mentira, ou a mentira te dominará e te acompanhará até o juízo eterno. Ou você vence a mentira religiosa, ou então ela te acompanhará até o dia de juízo. E o que poderá fazer por você uma mentira religiosa? Ela poderá lhe defender? Ela poderá fazer propiciação por você? Não. A única coisa que pode nos fazer propiciação diante das acusações de Satanás é Cristo. É a palavra de Deus encarnada. É o Cordeiro de Deus sangrento que derramou seu sangue no Calvário por nós. E ele disse a Pilatos lá no seu palácio que ele era a verdade, apesar do governador não saber o que era a verdade. Mas ali está a verdade que pode te acompanhar diante de qualquer tribunal, e especialmente diante do trono branco, e te defender e te cobrir, não com aquela roupagem de folhas como Adão fez para si e sua esposa quando ele pecou, quando ele desobedeceu. Não, mas Deus tinha uma cobertura diferente. Era a pele do cordeiro. O cordeiro foi imolado. E é do que você deve estar coberto agora. Não é de religião, não é de uma fé sugestionada, não é de uma fé manufaturada, uma fé fabricada, mas sim a fé genuína no que está escrito, na palavra de Deus, porque é a única maneira que o homem pode vencer a Satanás nesta terra manchada de pecado. Você, jovem, pode dar os passos nos passos de Daniel. Você, pregador, pode pisar onde Paulo pisou. Se nós andarmos nos rastros dos apóstolos, nós iremos para onde eles estão.
Mas se andamos no rastro de um Balaão, nós iremos para onde ele está. Se andamos no rastro de um Esaú, vendendo a sua primogenitura por ajudas terrenas, nós vamos parar onde está Esaú. Seremos aborrecidos por Deus. E não há coisa pior do que uma coisa aborrecida por Deus. Deus aborrece a doutrina nicolaíta, que conquistou o laicaísmo, os leigos, e tirou a palavra sob a direção do Espírito Santo, sob a direção de Deus, e colocou a homens adignatários, manufaturados. Oh, mas como isto rasga a alma e o coração! Enquanto as nossas frustrações vão sendo jogadas por terra, as nossas dúvidas na palavra de Deus vão sendo afastadas e a nossa fé vai aumentando no que está escrito, e as enfermidades vão desaparecendo, sem negócio algum, sem trapaça alguma, sem mistério algum, sem modificar a voz, sem espremer voz, sem coisa alguma. Creia na palavra de Deus, sustenta o pavilhão divino e lembre-se de que, vindo o inimigo como torrentes de águas impetuosas, o Espírito do Senhor arvorará sua bandeira contra ele. Qual é a bandeira do Espírito? Deus não tem nacionalidade. A bandeira do Espírito é a mensagem do dia, é a palavra de Deus, é a palavra cortando, penetrando como espada de dois gumes, é como ela está penetrando agora. Ela está te causando dúvida ou ela está te suscitando fé? Vamos! Tenha fé na palavra de Deus. Dê um passo pela fé agora contra a sua enfermidade. Dê um passo pela fé agora contra o seu vício. Dê um passo pela fé agora. Joga toda a crendice de lado e sustenta agora. Apanhe o pavilhão divino. Diga: Deus, entra no meu coração através do Espírito Santo com tua palavra. Eu creio no que está escrito. Quero viver o que está escrito. E diga: vai-te, Satanás, de mim, com suas doenças, com seus vícios, com seus pensamentos impuros. Vai-te de mim. Eu creio na palavra de Deus. Creio que há um lugar preparado para mim. Creio que sou uma ovelha resgatada pelo sangue do Cordeiro. Eu sou aquela ovelha resgatada. Eu sou aquela ovelha que faltava no aprisco, mas o Senhor me buscou. Estou procurando a ovelha errante, ausente do curral. Eram 100, só tem 99. Esta vida coloco, almejo encontrá-la. O bom pastor da vida pela ovelha, outra voz não se assemelha, ela não atenderá. A minha ovelha que está perdida no espinhal, olho forte vendaval, é melhor você voltar. Pastor eterno, sustenta esta ovelha nas tuas mãos, cura suas feridas, cicatriza suas chagas, em nome de Jesus Cristo. Dá que a fé do Espírito Santo possa inundar, tomar conta de cada coração que nesse instante deseja, anseia pela fé na tua palavra, em nome de Jesus Cristo, ó Deus eterno. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte,
Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Maligna é esta geração. Ela pede um sinal. E não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Ao lado de Jesus eu quero estar. Jesus, eu quero estar. O seu amor ao mundo anunciar e em graça atingir a glória do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver.
estar. Eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfal. Ao lado de Jesus eu quero estar, ao lado de Jesus eu quero estar. Ao lado de Jesus eu quero estar. Juntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. São Lucas, capítulo 11, versículo 29 e versículo 30, temos lido na Santa Palavra de Deus. Ouvintes, Jesus Cristo se manifesta como Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Logicamente, ele, para se manifestar como Filho de Deus, ele teria, antes de tudo, de se manifestar como Filho do Homem. Porque como Filho do Homem, ele traria em si toda a plenitude da divindade e o próprio sangue de Deus, com o qual ele resgataria a sua igreja, o seu corpo, e assim, então, estava Deus preparando um corpo para si. A manifestação do verdadeiro Filho de Deus é no seu corpo místico, que é a igreja. Você pergunta, Jesus era Filho de Deus aqui na terra? Sim, perfeitamente. E isto só podia ser visto por revelação divina. Agora, o ministério que ele desempenhava distintamente só podia ser visto também por revelação divina. O ministério que o Filho de Deus estava desempenhando naquele instante. Isto é de acordo com as Escrituras e com a mensagem revelada do profeta desta era. Então ali estava plenamente toda a divindade. Ele era toda a porção completa, diz o profeta. E os outros trouxeram porções apenas. Agora, ele era a totalidade. Ele era o profeta por excelência. O profeta dos profetas. E por isso era o Filho do Homem, que havia se manifestado naquele instante
quando uma geração estava pedindo sinal. E ele disse que não lhe seria dado outro sinal, senão o mesmo sinal de Jonas. Agora, qual é o sinal de Jonas? Justamente este: como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele, Jesus Cristo, ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ali estava a manifestação do Filho do Homem. Ele diz assim: assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Agora, nós sabemos que isto é ministério de Deus na terra, em um corpo humano. Então, logo ele se derramaria sobre a sua igreja, o que quer dizer filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, porque caso contrário não podemos estarmos integrados no corpo do Filho de Deus. Temos de ser gerados pela palavra para estarmos neste corpo, que é Filho de Deus. Logo, filho de Davi é para com os judeus. Esta é outra coisa, está relacionado também com o milênio, não resta dúvida. Mas o profeta desta era explica por que Jesus não respondeu o clamor daquela mulher cirofenícia de nação, o que quer dizer uma gentílica. Ela não podia ser de maneira alguma enquadrada naquele quadro, conforme disse São João: veio para o que era seu. Ele tinha vindo para os judeus. Ele tinha vindo para Israel. Portanto, ela não podia clamar Jesus, filho de Davi. A sua oração estava incorreta. Você tem que usar o termo correto para orar. Quantas pessoas oram: eu te peço em nome de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Onde você já viu um termo desse ter base nas Escrituras? Jesus disse: tudo quanto pedirdes em meu nome. Então a oração deve ser feita em nome de Jesus Cristo, não em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que é isso? 3 deuses? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? São 3 deuses? Onde há base para esta oração na Bíblia? Agora, a mulher cirofenícia estava clamando a Jesus. E isso foi por muito tempo, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que os seus discípulos se deram por incomodados e pediram ao mestre para que parasse um pouco e atendesse aquela mulher. Ele disse: não é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ali estava a resposta. Essa mulher não está pedindo correto. Ela não pode me chamar de filho de Davi. O cego de Jericó gritou: Jesus, filho de Davi. Jesus atendeu, porque ele era judeu. Mas aquela mulher não era. Então estaria certo em algum tempo alguém orar em nome do filho de Davi? Gentílicos, nós os gentios, nesta dimensão, orarmos em nome do filho de Davi? Estaria correto? Deus estaria respondendo esta oração? Ela tem base escriturística? Não. O melhor que nós fazemos é nos humilhar como aquela mulher se humilhou. Ela estava pedindo errado porque, naturalmente, ela viu muitos judeus clamarem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ela o fazia com fé. E naquele instante, tudo se esclareceu para ela. E ela obteve
aquela grande graça, porque com aquilo nós estamos vendo que essa graça seria estendida aos gentios pela fé. Oh, mulher, grande é a tua fé. Não foi o que o centurião disse? Diga apenas uma palavra, mestre, e o meu criado será curado. Então, nós, os gentios, não podemos orar, a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Mas isso é apenas uma meditação, uma síntese, um parêntese que temos aberto aqui para destacarmos um assunto sobre a manifestação do Filho do Homem, do Filho de Deus e do Filho de Davi. Quando Deus se manifestaria novamente como Filho do Homem, sempre em um corpo. O profeta desta era manifestou o ministério do Filho do Homem. Isso assusta muitas pessoas. Nós devemos corrigir alguma coisa aqui nesse instante? Sim. Deus manifestou o ministério do Filho do Homem nestes dias em que estamos vivendo, através do profeta que ele nos enviou. São Lucas, capítulo 17, versículo 30. São Mateus, capítulo 24. Nos sermões proféticos de Jesus, nós encontramos que, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, notemos isto, como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem, Jesus Cristo, tem se manifestado nesses dias, que são dias idênticos aos dias de Noé, quando o mundo está completamente voltado para a evolução, para o progresso material, científico, quando o mundo tem se voltado totalmente para a liberdade da carne, como estava em Sodoma e Gomorra. Deus tem manifestado novamente o ministério do Filho do Homem na terra. Jesus mesmo não vai pisar a terra aqui para tratar com sua noiva. Não. Antes do milênio ele não pisará aqui o chão, a terra. Ele virá nas nuvens para buscar o seu corpo, a sua noiva eleita. Mas antes disso, ele se manifesta como Filho do Homem. E é aquele Logos, aquela luz fotografada sobre a cabeça do profeta desta era. Fotografia sobrenatural, provado pela ciência, pela polícia dos Estados Unidos, ser uma foto sobrenatural. A mesma coluna de fogo que entrou lá no cárcere e soltou a Pedro que estava preso, também tem entrado nesses cárceres denominacionais e soltado os filhos de Deus nesta era. Esse é o Filho do Homem, é o ministério do Filho do Homem manifestado em um homem. É claro que Deus sempre usa o homem. Aquele homem não é o Filho do Homem, ele é um Filho do Homem, diz irmão Branham. Ele diz: eu não sou o Filho do Homem, eu sou um Filho do Homem. Mas Jesus é o Filho do Homem, o Logos de Deus, tem se manifestado novamente aqui na terra. Prova tanto que ele podia revelar os pensamentos e os segredos dos corações. Isto coisa que somente Jesus fez aqui na terra. Somente o Elohim, somente o Senhor de Abraão, somente aquele que pôde revelar os pensamentos de Sara. Agora notemos que isto é profundo e mais do que profundo, de suma importância para os eleitos filhos de Deus nesta hora. O Filho do Homem tem se manifestado. E desde que o Filho do Homem se manifestasse, revelando os segredos dos corações,
Diz irmão Branham, na mensagem Perguntas e Respostas, número 1, ele diz que seria então aquela chuva que nós esperávamos. Mas assim que terminasse esse ministério, tudo havia terminado. Quando Eloí veio ali a Abraão e revelou os segredos do coração de Sara atrás da tenda, logo Abraão recebeu a promessa e viveu estritamente por aquela promessa. Ele não teve mais espetáculos, ele não teve aventura alguma. Não, ele estava simplesmente sob a promessa. Assim que Eloí veio e revelou o segredo dos corações, Abraão então viveu sob crítica e parece que como um derrotado. Ló parece que estava vivendo a melhor escolha, mas como Marta e Maria, Abraão havia escolhido a melhor parte que não lhe seria tirada. Jesus disse isso a respeito de Maria. Marta estava ocupada com as coisas terrenas, o que muito deve nos despertar nesse instante, quando nós que estamos esperando o rapto, temos uma advertência do profeta. Ele diz, nós estamos apenas esperando a vinda do Senhor. O próximo passo, a próxima coisa que tem que acontecer é a vinda do Senhor. Apenas esperem, preservem as suas vidas, adereçadas, abundantemente, todas cheias de azeite. Orem a cada hora, não a cada dia, mas cada hora. Apenas mantenha-se preparado, esteja preparado, seja manso e vigie, velando pela vinda desse feliz dia do milênio, quando nosso bendito Salvador virá e sua noiva que espera arrebatará. Oh, enquanto trabalho, meu coração está cheio com o rapto. Velai e orai, porque nosso Senhor outra vez à terra regressará. É isso, nesta hora, essa é a esperança da igreja. É o rapto, porque o Filho do Homem tem se manifestado, e ele disse que ninguém saberia o dia nem a hora, quando se daria o arrebatamento. Ele deu sinais, manifestação do mundo sodomita, do mundo antediluviano, do mundo dos dias de Noé, mas também a manifestação do ministério do Filho do Homem. O que se espera agora? Grandes evangelismos, grandes ajuntamentos, grandes programas, estarmos inteiramente preocupados para ganhar o mundo para Deus? Não, é hora de estar quieto, é hora de estar recolhido, é hora de estar recolhido porque a voz já ecoou. Para se recolher, recolham-se, mantenham-se quietos, deixa Deus se mostrar através de sua vida. A única maneira de se pregar esta mensagem, antes de abrirmos a boca, é com a vida vivida, porque isso implica o segredo dos 7 trovões. O Filho do Homem tem se manifestado e ele disse, terminou a chuva, estamos apenas esperando a vinda do Senhor. Não pare o evangelismo, não pare de trabalhar, não pare de pregar, não pare de orar. Mas uma coisa é certa, estamos recolhidos. O nosso coração deve estar cheio do rapto, e a nossa mensagem não deve alimentar esperança alguma, a não ser arrebatamento. A nossa esperança não deve induzir as pessoas a juntarem tesouros aqui na terra, onde a traça rói, onde o ladrão penetra, onde tudo se destrói. Não, a nossa mensagem implanta o rapto nos corações. O arrebatamento torna-se o alvo principal das pessoas que têm crido na mensagem do Filho do Homem, do ministério do Filho do Homem, manifestado nesses dias através do profeta desta era. Assim,
nós seremos plenamente felizes. Eu tenho que dizer, não posso me conter, a Cristo dei meu coração. Irei anunciando, ao mundo propagando, o coro da minha canção. Agora eu sou feliz. Agora... Deus tem permitido que o espírito de mentira, o espírito do erro, opere para engano daqueles que querem oferecer tudo para o povo. E o povo será enganado, menos os escolhidos. Se possível, enganaria até os escolhidos. Se a mensagem não te chama para um recolhimento, vinde, eis aí o noivo saiu ao encontro, as virgens prudentes entraram, enquanto as negligentes foram trabalhar, foram fazer grandes coisas ainda, buscar azeite. Mas elas irão para a grande tribulação. Que Deus te livre disto e te guarde através da revelação do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Forte
que Jesus, Senhor, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. O Salvador em seu amor vos dá a mensagem lá dos céus. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No eterno lar o mal não há de entrar. Eterna paz os salvos hão de ter. O que ficar fiel ali no lar eternamente vai viver. O Salvador em seu amor vos dá a mensagem lá do céu.